Olá, alunos de Sedimentologia. Espero que estejam todos bem e em segurança. Eu vou tentar então iniciar aqui um ciclo de vídeos e trabalhos, exercícios sobre a parte teórica da disciplina. São vídeos curtos, nos quais no final eu coloco alguns questionamentos ou algum tipo de exercício prático que vocês possam fazer aí em casa e de maneira que eu compreenda se vocês estão a acompanhar aquilo que eu estou a tentar explicar. Se vocês tiverem dúvidas ou algumas questões, por favor, enviem-me e-mails, façam questionamentos por e-mail, pelo Moodle. Tentem, de facto, acompanhar e questionar tal e qual como fosse em sala de aula. Se alguma a qualidade do áudio não está boa, se alguma coisa não está perfeita, por favor, também me indiquem. Eu sei que não é perfeito, mas, digamos, dentro das possibilidades é o melhor que eu consigo vos oferecer de momento. Então, este vídeo de hoje o tópico é sobre intemperismo, parte 1. Eu vou falar, vai ter uma outra parte 2. Parte 1 é sobre intemperismo físico ou mecânico e a segunda parte será sobre o intemperismo químico. Para além disso, eu vou-vos também fazer uma pequena introdução ao ciclo das rochas neste vídeo, para vocês entenderem a lógica e o contexto em que aparece o intemperismo, digamos, na dinâmica do ciclo sedimentar e do ciclo das rochas da geologia terrestre. Bom, então neste slide o que vocês veem é o ciclo das rochas, um esquema que mostra como funciona este ciclo das rochas. E aqui é importante referir então que existem três tipos de rochas: as rochas ígneas, ou também conhecidas como magmáticas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Elas são os três principais tipos de rochas que existem na crosta terrestre. E este esquema mostra como é que elas evoluem ao longo do tempo e como é que pode ocorrer a interação entre elas. Isto são processos que demoram milhões de anos e, portanto, é à escala geológica que deve ser compreendido este esquema. Vamos começar então com um exemplo de como é que este ciclo funciona e começar o exemplo então pelas rochas ígneas. Como é que é a evolução, o que é que pode acontecer com uma rocha ígnea que é formada na crosta terrestre. Aqui vou começar com o exemplo do granito, que se trata de uma rocha ígnea do tipo intrusiva. Ok, antes de avançar, então só vou explicar, talvez relembrar. As rochas ígneas ou magmáticas são formadas pelo processo de magmatismo e elas podem ser divididas em dois tipos. Rochas ígneas intrusivas, quando este magma que ascende pelo manto até à crosta terrestre é formado, digamos, arrefecido de forma gradual e lenta ainda no interior da crosta terrestre, chama-se intrusivas, no interior, e extrusivas, rochas ígneas extrusivas, quando este magma ascende até à superfície, sai para o exterior e arrefece de forma bastante rápida no exterior da crosta terrestre. Neste slide vocês podem ver então dois tipos de rochas ígneas. O granito, que vocês veem ali no esquema, é formado numa câmara magmática ainda no interior da crosta terrestre, onde é arrefecido de forma gradual e então dá origem a este tipo de rocha, granito. No entanto, este mesmo tipo de magma pode ascender até à superfície, ser liberado, expelido por um vulcão e, através do seu arrefecimento rápido no exterior do vulcão, dá origem a outro tipo de rocha ígnea também, mas neste caso extrusiva, como é o caso do basalto. Ok, então esta rocha ígnea, o granito, ela, se vocês repararem naquela caixa que está laranja, ela pode ter três caminhos. Ela pode, digamos, se voltar ao magma, pode se transformar em rocha metamórfica ou pode se transformar em sedimento. Vamos explorar primeiro, então, a hipótese de transformação em sedimento. Então, temos que imaginar que esta rocha que está no interior da crosta terrestre é colocada no exterior através do processo de soerguimento e, a partir do momento que ela se expõe no exterior da crosta terrestre,
ela é exposta a processos de intemperismo e erosão. O processo de soerguimento é um processo de tectónica de placas, em que o encontro entre duas placas faz com que uma delas ascenda até à superfície. E este é um processo fundamental, então, para dar início à, digamos, à exposição deste tipo de rocha ígnea na superfície terrestre. A partir do momento que esta rocha então soerguida, ela vai entrar em contacto com os agentes da geodinâmica externa, são eles a água, o vento, os seres vivos, todos estes aspectos vão interagir com estas rochas e causar então a sua fragmentação e desagregação, transformando-a em fragmentos mais pequenos que vão dar depois origem então à formação de sedimentos. Ok, então o que pudemos observar então com esta explicação foi que a rocha ígnea ascende à superfície, no caso o granito, uma rocha ígnea intrusiva. Ela é exposta então, é soerguida através do processo de tectónica de placas e a partir do momento que ela é colocada à superfície, ela sofre o processo de intemperismo e erosão. Ela é degradada, digamos, decomposta em fragmentos mais pequenos e transportada através, digamos, tipicamente através dos agentes climáticos, como a água em rios ou através do vento também, é transportado para zonas, bacias de deposição. São o caso de zonas costeiras, praias, ambientes costeiros como estuários, onde, através do processo de gravidade, estes sedimentos são transportados e depositados. A partir deste momento que estes sedimentos se depositam, então eles começam a sofrer outros processos, como sejam a compactação e a cimentação, que vão dar origem então às rochas sedimentares. Então este esquema ele explica ou demonstra como ocorre estes processos de deposição, compactação e cimentação. Então o produto do intemperismo são estes fragmentos de rocha que foi fragmentada em partes mais pequenas e que gradualmente são transformados em sedimentos. Estes sedimentos são transportados então pelos agentes como o vento ou a água e chegam até às bacias de deposição, que são tipicamente as zonas costeiras, onde por processos de gravidade e, digamos, onde a energia de transporte é mais reduzida, leva com que estes sedimentos gradualmente se depositem no fundo do mar. À medida que estes sedimentos vão se depositando no fundo do mar, eles vão então compactando e, à medida que isto ocorre ao longo do tempo, diferentes camadas vão se depositando sobre outras camadas e isto faz com que a pressão que estas camadas de sedimentos exercem umas sobre as outras libertem o espaço ou diminuam o espaço entre os sedimentos. Este espaço, quando é preenchido através de processos químicos entre a interação da água e outros minerais e outros compostos, em que dão origem a um cimento, este cimento preenche estes espaços que são cada vez mais reduzidos e levam então à cimentação de toda esta camada sedimentar. Esta cimentação é o que dá origem então à rocha sedimentar. Então esta rocha ígnea ela poderia então dar origem a uma rocha sedimentar. Este granito poderia dar, por exemplo, origem a um arenito, se nós seguíssemos esta sequência que nós vemos aqui no ciclo das rochas. Esta é uma hipótese que este granito pode ter, é uma das hipóteses da evolução desta rocha ao longo do tempo, mas existem outras possibilidades. Um outro caminho então que esta rocha ígnea poderia tomar, diferente do soerguimento, esta rocha poderia ser soterrada também por tectónica de placas. Ela poderia ser, digamos, empurrada para o fundo da crosta terrestre e gradualmente ela iria encontrar novamente condições de temperatura e pressão diferentes daquelas onde ela se encontrava anteriormente. Esta nova condição
vai modificar esta rocha e levar então à formação da chamada rocha metamórfica. O processo de metamorfismo, ou seja, o processo que leva à transformação destas rochas, é essencialmente causado pelas mudanças de temperatura e pressão. Ou seja, esta rocha, se está numa condição de equilíbrio com a temperatura e pressão, não vai alterar, mas se ela é sujeita a uma nova condição diferente da sua condição de estabilidade, a uma nova condição de temperatura e pressão, ela pode sofrer alterações tanto na parte da mineralogia ou até mesmo na estrutura e textura da sua composição. Então aqui temos alguns exemplos de rochas que, quando são sujeitas a diferentes condições de temperatura e pressão, podem se transformar em rochas metamórficas. Então aqui está um exemplo em que o granito, por exemplo, no caso que estamos a falar, seria transformado então num gneiss se fosse soterrado e exposto a uma temperatura mais alta e pressão, uma condição de pressão mais alta também. Outra possibilidade que pode ocorrer no soterramento desta rocha ígnea é a fusão, ou seja, se esta rocha for gradualmente soterrada até profundidades onde a temperatura é tão alta que consegue levar ao derretimento, à fusão desta rocha, ela pode eventualmente transformar-se novamente em magma. E como serias então esperado, este magma volta a ascender, a solidificar, e esta solidificação desta vez, por exemplo, poderia ser de forma extrusiva, ou seja, poderia se dar no exterior da crosta terrestre e, em vez de se formar um granito, este mesmo magma poderia então dar origem a uma rocha do tipo ígnea extrusiva, como é o caso da obsidiana, típica de zonas vulcânicas, e como vocês podem ver tem uma aparência bastante diferente do granito, principalmente pelo facto que ela foi formada através de um arrefecimento rápido do magma, o que não permite com que esta rocha, digamos, desenvolva os seus minerais de forma bem desenvolvida, ou seja, os minerais constituintes desta rocha são bastante pequenos e por isso ela tem esta aparência de coloração uniforme. Diferente do granito, em que foi formado de uma forma mais gradual no interior da crosta terrestre, em que ocorreu tempo suficiente para que os seus minerais se desenvolvessem bem e por isso ele tem aquela coloração toda e que está relacionada então com a presença de diferentes minerais que estão bem desenvolvidos nessa rocha. Ok, então este exemplo que eu dei com o caso do granito e da rocha ígnea foi utilizado para então vos explicar como este ciclo das rochas funciona. Como vocês puderam observar, um tipo de rocha, seja ela ígnea ou outra qualquer, pode se transformar noutro tipo, desde que ela seja colocada em diferentes condições, seja no exterior ou no interior da crosta terrestre. E isso é o fundamental que vocês têm que adquirir e compreender então sobre este ciclo e, digamos, utilizar esta informação no contexto daquilo que vamos falar ao longo da disciplina de sedimentologia. O nosso foco da disciplina de sedimentologia não vai ser neste ciclo inteiro, vai ser apenas numa parte, na transformação de rocha em sedimentos e na formação de rochas sedimentares, e não nas outras componentes metamórficas ou magmáticas. Então, particularmente importante para a disciplina de sedimentologia é o chamado ciclo sedimentar, que também, digamos, é muito parecido com o ciclo das rochas, mas é essencialmente focado na formação de sedimentos e na transformação desses sedimentos em rochas sedimentares e nos processos então que envolvem essa sequência. Um ponto então fundamental que é o inicial que vai ser abordado hoje, vou começar a abordar hoje, é a transformação destas rochas, sejam elas magmáticas, metamórficas ou sedimentares, em fragmentos
que dão depois a origem então aos sedimentos. E esse processo que leva a essa transformação chama-se intemperismo ou meteorização. O intemperismo ou meteorização é então um conjunto de processos naturais que causam a alteração das rochas próximas à superfície terrestre. Estas rochas, quando são colocadas na superfície terrestre, elas são expostas à ação combinada de processos atmosféricos, também da hidrosfera ou até da biosfera. Ou seja, todos estes agentes da geodinâmica externa provocam alterações nestas rochas que podem ser divididas em dois tipos de alterações ou de intemperismo. São alterações químicas, quando os minerais das rochas reagem então com água e componentes da atmosfera e podem então originar-se reações químicas e gerar-se novos tipos de produtos químicos ou minerais. Ou também pode-se dividir noutro tipo que se chama o intemperismo físico ou mecânico, onde, digamos, por ação de modificação de temperatura ou pressão causado pela água ou por outros agentes atmosféricos, as rochas podem então fragmentar-se e decompor-se em partículas mais pequenas. A componente biológica, a biosfera, interage com estes dois tipos de intemperismo, tanto o físico como o químico. O intemperismo físico, a sua definição é simples, é a fragmentação de um mineral ou rocha em fragmentos de dimensões mais reduzidas. Ou seja, vocês têm uma rocha de dimensões maiores e a sua fragmentação, obviamente, vai produzir pedaços ou fragmentos mais pequenos da rocha originária. Um aspecto importante e fundamental que marca a distinção com o intemperismo químico é que o intemperismo físico não modifica a composição química da rocha. Dentro do intemperismo físico existem vários processos que podem ocorrer, sejam eles a esfoliação mecânica, a holoclastia, a interação com os seres vivos, a termoclastia, a crioclastia e a abrasão. De seguida vou apresentar então cada um destes processos. A esfoliação mecânica é um processo de intemperismo físico que está relacionado com variações de pressão que uma determinada rocha está exposta. Tem aqui um exemplo que demonstra bastante bem como este processo funciona. Tem um exemplo ali no primeiro esquema no primeiro desenho, que mostra o granito, esta rocha granítica que está em profundidade, e em cima dela tem uma camada sedimentar que está a exercer uma pressão em toda a superfície desta rocha de granito. À medida que esta camada sedimentar é removida, seja por ação de água ou de vento, parte deste granito fica com menos pressão, a pressão sobre a superfície dele diminui, e isto causa com que essa região do granito onde a pressão diminui se expanda e ele sobreleve à superfície. Essa expansão causa uma instabilidade interna na rocha que pode levar à formação de fraturas na superfície dessa rocha, do granito, e à medida que essas fraturas se vão, digamos, desenvolvendo, vai também a rocha quebrando em pedaços, em placas, acontecendo então este fenómeno de esfoliação. São pequenas placas que se vão removendo na superfície da rocha. A holoclastia é um processo diferente de intemperismo físico. A água que circula normalmente dentro de fendas ou fraturas das rochas pode conter em si sais, e a partir do momento que que esta água ela é evaporada, os sais que ela contém podem precipitar e dar origem a cristais. E este processo de formação de cristais no interior da rocha pode então levar à expansão, ou seja, a formação de cristais leva à expansão de uma determinada área, e essa expansão pode então levar à fratura da rocha
e, digamos, a desagregação em alguns casos, ou pelo menos no aprofundamento dessas fraturas. Outro processo também de intemperismo físico, que neste caso relacionado com a parte biológica, é a interação com seres vivos. A simples interação, como por exemplo a raiz de uma árvore que se desenvolve no interior de uma rocha e que pode criar fratura nessa rocha, é também um processo de intemperismo, de intemperismo físico. Ela não altera a estrutura química da rocha, mas consegue, digamos, fragmentar essa rocha ou decompor essa rocha em pedaços mais pequenos ou até fraturar essa rocha em outros pontos. Esse é um outro exemplo de intemperismo físico. A termoclastia é outro processo de intemperismo físico que, como o nome indica, está relacionado com a temperatura. É um processo que ocorre principalmente em regiões onde há grande amplitude térmica e está relacionado então com, digamos, com o efeito que a temperatura tem na rocha, na estrutura interna da rocha. Quando a rocha é exposta a situações de calor, situações com temperatura mais alta, esta rocha tende a expandir e quando esta rocha é colocada em situações de temperatura mais baixa, ela sofre o fenómeno oposto. Estas contrações e expansões podem causar, em pontos fracos da rocha, digamos, a fraturação e, digamos, a desagregação de pedaços de rocha e a fragmentação de uma rocha em pedaços mais pequenos. A crioclastia é um processo que também envolve água. No caso específico, este processo está relacionado com a transformação da água do estado líquido para o estado sólido, para a formação de gelo. Se vocês considerarem que o mesmo volume de água no estado líquido se transformar no estado sólido ocupa 10% a mais do que esse mesmo volume no estado líquido, isso pode ser importante se considerarem que quando a água se encontra no interior de fendas ou fraturas da rocha. Então o que acontece é que quando essa água circula no interior da rocha e se converte no estado sólido, em gelo, essa expansão criada pela conversão em gelo pode causar então também, digamos, uma expansão da fratura, pode, digamos, aumentar a fragilidade da fratura, aumentar a desagregação dessa rocha. Por final temos a abrasão. O processo de abrasão deve-se essencialmente a um processo que ocorre quando detritos ou fragmentos das rochas embatem uns contra os outros. Tipicamente este processo ocorre através de um fluido, seja ele o vento ou a água, e este fluido com o transporte de fragmentos faz com que esses fragmentos sejam transportados e possam então chocar, digamos, contra outras rochas ou outros fragmentos e dessa forma modificar a forma dessa rocha. Ele pode ocorrer tanto por ação do vento, quando vocês têm, digamos, o vento a transportar uma grande quantidade de fragmentos e embate sobre rochas. O que acontece é que a rocha vai sendo erodida, digamos assim, nas partes mais vulneráveis, mas também pode acontecer em ambientes fluviais ou costeiros, onde a ação dos rios, da água nos rios ou a ação das ondas faz com que estas partículas choquem umas com as outras e se transformem em formas mais arredondadas. Ok, então com este último exemplo eu termino aqui a parte da matéria sobre o intemperismo físico. São estes 6 processos que compõem este tipo de intemperismo. Para resumir então aquilo que eu falei nesta apresentação, primeiramente sobre o ciclo das rochas, onde vocês viram como cada tipo de rocha evolui ao longo do tempo e como elas se podem converter umas nas outras. E também entenderam com isso onde é que se encontra o intemperismo neste ciclo. O intemperismo é o estágio inicial então
para a formação de sedimentos, que depois dá origem então à formação de rochas sedimentares. E, portanto, é um ponto particularmente importante, pois é a partir destes fragmentos de rocha formados pelo intemperismo que se vai iniciar então o ciclo sedimentar. Na próxima apresentação eu irei falar sobre o intemperismo químico. Okay? Tem exercícios agora no Moodle para que vocês completem e eu vou avaliar esses exercícios para que eu também entenda se vocês estão a compreender aquilo que eu estou a tentar explicar aqui nestas apresentações.